Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre a história de Jacó. Jacó, que foi filho de Isaque e, por sua vez, neto de Abraão. Antigamente, o povo de Israel se referia, a Jacó, Isaque e Abraão, falando o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, pois eles eram reconhecidos como servos de Deus. E nós vamos falar especificamente da parte da vida de Jacó, na qual ele viveu com seu tio Labão, a pedido de sua mãe Rebeca. E ele chegou lá, contou a sua história para seu tio Labão, e Labão recebeu, abraçou na sua casa, e em todo momento, desde a chegada de Jacó, Jacó ficou de olho em Raquel, se atentou para Raquel, gostou dela, e fez uma proposta para Labão para pedir a sua filha em casamento e para trabalhar 7 anos pela sua filha. E Labão concordou com essa proposta. E durante 7 anos, Jacó trabalhou a favor para conseguir Raquel como esposa. E a passados 7 anos, Labão, no momento que foi dar a sua filha em casamento, ele enganou Jacó. Pegou e deu Leia, que era a irmã mais velha, para casar com Jacó. Jacó acabou se deitando com Leia, o que era costume, antigamente, no casamento, para que o casamento fosse consumado, o noivo já se deitar com a noiva. E acredita-se que se Jacó não percebeu que era Leia, ele provavelmente não estava em plenas faculdades mentais, provavelmente tinha bebido demais, e acabou se deitando com Leia. Ele, irritado, chegou no seu tio Labão e falou: "Por que fizeste isso? Eu não trabalhei 7 anos por Raquel?" E seu tio falou, agora seu sogro, Labão, falou que não era costume, que o certo é que a mais velha, que era a Leia, se case primeiro para depois a mais nova, que era a Raquel, se casar. E Labão propôs: "Trabalhe mais 7 anos para mim e eu lhe darei Raquel como sua esposa." Jacó não tinha muito o que fazer nesse momento. Ele aceitou a proposta e trabalhou mais 7 anos para ter Raquel como esposa. Apesar da adversidade que se apresentou, Jacó não tirou seus olhos do alvo, do foco, e continuou trabalhando em prol daquilo que ele queria, que era Raquel como esposa. E ele trabalhou durante todo esse período e cresceu, teve filhos. Sua serva Leia teve, se não me engano, 6 ou 7 filhos, teve uma filha também. Raquel, como não conseguia dar filhos, deu a sua serva para Jacó para que tivesse filhos através de sua serva. E a sua serva teve filhos também, se não me engano, chegou a ter 2 filhos, se não me engano. Depois teve mais. Mas Deus se lembrou de Raquel e abriu seu ventre e ela concebeu a José. Durante todo esse período, Jacó teve seus filhos e durante toda essa parte, Deus começou a crescer a descendência de Abraão. Se você perceber, todos os filhos de Jacó, quando a gente se refere às tribos de Israel, o nome das tribos de Israel é o nome dos filhos de Jacó. Através de Jacó, Deus cresceu a descendência de Abraão e por aí começou a nascer mais filhos e a se tornar na nação que é hoje. Mas o importante da história de Jacó, nessa parte específica da sua trajetória, ele, após trabalhar esses 14 anos, ele conversando com Labão, ele pediu, para receber por todo o seu trabalho e fez uma proposta, que, vou dar um exemplo, para não dar todos os detalhes, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou te dar um exemplo.
Jacó disse assim: todas as cabras listradas que nascerem listradas, essas serão minhas, e o restante será seu. E Labão concordou. E o inacreditável é que só nascia a cabra listrada. E após um determinado momento, Labão, vendo isso, mudou o acordo. Não, seu salário vai ser todas as cabras manchadas. E só nascia cabras manchadas. E por aí vai. Labão chegou a mudar o acordo, o salário de Jacó, 10 vezes. E nas 10 vezes, Deus favorecia Jacó. Mas o incrível é que Jacó não retrucava, aceitava. Ele em nenhum momento reclamava, falava: você não pode fazer isso não é certo. Mas não, ele continuava trabalhando, continuava com seu foco, sabia o que estava fazendo. E durante todo esse trajeto, Jacó trabalhou 20 anos para Labão, seu sogro, tio também. Trabalhou 20 anos pelas suas esposas e pelo seu salário, porque ele não queria sair de mãos abanando. Mas Labão via que Deus favorecia a Jacó em todo esse momento. E Labão não gostava disso, porque Jacó acabou se tornando mais rico que Labão. E os seus filhos e seus servos viam isso. E Deus chegou para Jacó e falou: Jacó, prepara-se, sai dessa terra e vai para a terra da tua parentela. E Jacó, sensível à voz de Deus, esperou o momento certo, pegou as suas mulheres, os seus servos, os seus filhos, o seu rebanho e foi embora daquele lugar. Labão só foi ter conhecimento que Jacó foi embora depois de 3 dias. Depois de 3 dias, Labão teve o conhecimento que Jacó foi embora. E ele, sabendo disso, ele pegou seus homens e foi atrás de Jacó. Sendo que, no trajeto de Labão, no qual ele perseguia Jacó, ele parou para descansar e Deus, em sonho, falou com Labão: Labão, tenha cuidado com o que você vai falar. Tenha cuidado em não falar nem bem, nem mal para o meu servo. O que Deus quis dizer com isso? Que Labão não deveria falar nada de bom que viesse persuadir Jacó a voltar ou algo do tipo, e nem falar coisas ruins contra o seu servo. E Labão, recebendo essa mensagem, ele chegou a Jacó, conseguiu alcançar Jacó, e falou: por que fizeste isso? Por que não permitiste me despedir de minhas filhas, de meus filhos? E por que pegaste os meus ídolos quando fostes embora? Porque os ídolos de Labão tinham sumido, os ídolos pagãos dele. Mas Jacó não sabia que a sua mulher, na qual ele mais amava, Raquel, tinha pego os ídolos. E falou: aquele no qual você encontrar com os ídolos, que esse morra. E Labão vasculhou todas as tendas, a tenda de Jacó, de Leia, das servas. E quando chegou na tenda de Raquel, também não encontrou, porque Raquel tinha pego os ídolos e colocado junto a um camelo, no qual o camelo, se deitando, ficou por cima dos ídolos. E Labão não conseguiu encontrar e continuava vasculhando, e com isso Jacó acabou se irritando com Labão, falando: eu não trabalhei por você 20 anos, 14 anos pelas suas 2 filhas, 6 anos para receber meu salário. Se não fosse o Senhor comigo, com certeza você teria me despedido sem nada. E Labão, ouvindo isso, atentando para o que Jacó falou: suas mulheres são minhas mulheres, seus filhos são meus filhos, o seu rebanho é meu rebanho. E concordando com a palavra de Jacó, falou: vamos levantar um monumento aqui neste lugar, como um memorial, como lembrete, para que nem você venha para o meu lado, nem eu vá para o seu lado,
com intenção ruim. Eles levantaram um monumento como um lembrete, informando que nenhum deles deveria ir em visita ou um ao outro com intenção ruim de fazer mal, né, a qualquer que seja. E dali, a partir dali, eles seguiram seu caminho. O que eu acho incrível dessa história é que Jacó enfrentou muitas adversidades, muitas mesmo. Labão mudou o seu salário 10 vezes, enganou ele quando ele queria receber Raquel como esposa, trabalhou 7 anos, teve que trabalhar mais 7 anos. Provavelmente, talvez esse tempo todo, ele não tivesse que trabalhar se não fosse enganado por Labão. Mas se você se atentar, Jacó, antes de ir para o seu tio Labão, ele havia enganado seu irmão, pegando a primogenitura de seu irmão e pegando a bênção de seu pai Isaque no lugar do seu irmão Esaú. Ele acabou aqui enganando seu irmão. E por causa disso, o seu irmão querendo matá-lo, ele saiu fugido de onde estava, de sua mãe, de seu irmão, de seu pai, para viver com seu tio Labão. E, junto com seu tio Labão, ele foi enganado. O que a gente aprende com isso? Que tudo há consequência. Independente de nós sermos servos de Deus, de fazermos a vontade de Deus, existe um versículo muito importante que diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Assim como Jacó enganou, ele acabou sendo enganado. Mas o importante é que tudo isso que ele passou olhando para Deus. Sensível à voz de Deus, em nenhum momento ele retrucou tudo aquilo que Labão impôs a ele. Porque ele sabia no Deus que ele confiava. Ele não confiava nas palavras de Labão. Ele confiava nas palavras de Deus. Talvez se ele tivesse depositado a sua confiança na palavra de Labão, ele tivesse se frustrado, desistido de trabalhar todo esse tempo pelas suas mulheres, pelo seu salário. Talvez ele tivesse desistido se ele tivesse depositado a sua confiança em Labão, no homem. Mas não, ele depositou a sua confiança em Deus. Ele sabia que herdava uma promessa de seu pai, uma promessa de seu avô Abraão. E em nenhum momento ele perdeu o seu foco e sempre esteve sensível à voz de Deus, para que quando Deus falasse com ele, ele atentasse para a vontade de Deus e efetuasse aquilo que Deus havia ordenado. E quando chegou um momento que Deus falou para ele sair, para ir para a sua terra, da sua parentela, ele pegou e saiu, obedeceu à voz de Deus. E como ele falou, era bem provável Labão ter despedido ele sem nada, sem salário algum. Mas Deus em nenhum momento abandonou Jacó. Sempre cuidou dele, apesar de ele ter colhido o que ele plantou, de ter enganado e após ter sido enganado, Deus sempre zelou, porque Deus é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso que cuida de nós. Então quero dizer para você que, mesmo que se apresente momentos difíceis, momentos de tribulação, de angústia, que não são aquilo que você esperava, que vai contra os seus planos, aquilo que você havia planejado, não se desespere. Confie em Deus. Em todo momento, deposite a sua confiança em Deus. Não deposite a sua confiança em homens. Não importa. Pode ser pastor, pode ser presbítero, profeta, pode seja quem for. Deposite a sua confiança em Deus. Porque nós, seres humanos, somos falhos. Existem grandes homens de Deus? Sim. Que fazem a vontade de Deus? Sim. Mas nós, seres humanos, independente da nossa colocação, seja pastor, presbítero, profeta, cantor, nós somos falhos e podemos errar. E se você estiver depositando a sua confiança em homens, seja eles quem for,
e eles errarem, você poderá se frustrar e acabar se desviando do caminho de Deus. E Deus não quer isso. Então, em todo momento eu te peço, deposite a sua confiança em Deus, assim como Jacó fez. E procure fazer o que é certo, porque tudo na vida há consequências. Tudo bem? Eu quero que você fique com essa palavra e que essa palavra possa tocar o seu coração de forma que possa te trazer edificação para a sua vida. Eu te agradeço por ter me ouvido até o final e até o próximo vídeo.